para o pessoal fazer as perguntas, fazer uma rodada de perguntas, certo? Então vocês anotem que ao final vocês fazem a pergunta, qualquer dúvida, certo? Então é isso. Boa tarde, boa noite. Eu sempre digo que para mim é muito bom estar aqui, porque quando eu entro aqui eu vou andando já sei onde é tudo, né? Então é como se eu estivesse em casa mesmo, eu já conheço todo mundo, o porteiro, não sei quem. Mas assim, quando me chamaram para fazer a fala, como o CA está nascendo agora, né? E aí falou como é que. Aí ela fez, a ideia é a gente trabalhar alguma coisa no sentido de entender como é que a gente começa a gostar de história, como é que a gente começa, né? E aí surgiu a ideia de eu falar como começou comigo, né? É até interessante eu estar falando aqui, e aí tá, né, Diego, Gilmar, Carla, Sony, porque São Pedro também que já está bem, quase como contemporâneo lá, porque a gente tem uma trajetória muito parecida no fim das contas, né? E assim, é muito legal poder trabalhar, falar um pouco com vocês, mas o que eu vou fazer hoje é mais nesse sentido. Tem dois objetivos, três na verdade, né? O primeiro é mostrar a decepção da gente entre o ensino médio e o ensino superior, né? Que a gente vem achando que vai ver a mesma coisa que o ensino médio, mais aprofundado, e aí chega aqui está tudo errado, que era, por que eu fiz isso? Porque na época que eu dava aula aqui, era o que mais os alunos diziam, professor, não tem nada a ver, eu não esperava. E isso às vezes é muito causa, isso é que causa muitas vezes a desistência das pessoas, entendeu? Então assim, isso é um impacto que a gente tem mesmo, né? Todo mundo entra na universidade achando que vai ver algo parecido com o ensino médio, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí depois, eu pensei assim, pô, beleza, falar disso, mas aí o que eu fiz? Eu separei alguns historiadores que de certa forma me fazer mudar, e quando eu comecei a entender como esses caras trabalhavam, é que eu começo a gostar de história, né, na universidade. E aí o que eu queria depois? A gente mostrando, trabalhar essa questão de como é importante a função do historiador atualmente, né? Principalmente no momento no Brasil que a gente está tendo várias transformações, o mundo também está passando por várias transformações. Tem alguns historiadores que já falam, olha, está muito parecido com a década de 30, está muito parecido com a década de 60, né? Então isso é muito legal, porque mostra que a gente tem uma função na sociedade, né? Então é a partir disso que no final a gente podia discutir, né? Como esse ofício do historiador, como é que a gente entra dentro desse ofício e como ele é importante para a gente hoje em dia. Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai tratar hoje, certo? Então a primeira coisa que eu fiz foi, quando eu montei, justamente o ofício do historiador, de como a história entra na nossa vida, né? Então é muito legal. A primeira coisa que a gente tem é a ideia do ensino médio. Porque a gente tem uma ideia do ensino médio muito, muito romantizada, né? Que é engraçado que, assim, quando eu dava aula no UNP, a disciplina de prática de história era muito melhor do que aqui na UFRN. Por quê? Porque na UFRN quem dava essas disciplinas eram pedagogos, eram, né, pessoas da área da educação que muitas vezes não entendiam a especificidade do métier do historiador. Então, às vezes, o cara que dava aula para você de didática, de prática, era o mesmo que saía da sua sala e ia dar aula para física. Então ficava um negócio meio confuso, assim. Às vezes o professor chegava na sala e falava, você não entendia nada do que ele estava dizendo. Pô, mas esse cara não vai entender o que é o ofício do historiador. E quando eu cheguei aqui, eu vi que quem dava essas disciplinas era historiador, eu fiquei muito legal. Porque aí você tem como montar os alunos compreendendo essas questões. Então, quando a gente está no ensino médio, aí eu vou aplicar o tempo todo, fazer como foi me pedido. Pedir para me mostrar como isso acontecia comigo e como eu fui mudando o nosso momento. Então, quando eu fiz o curso de História, eu fiz em 2002. Sempre chega na hora, né? Tradicionais, aí é tradicional, Então, assim, conservador ele. Então, eu fiz em 2002, eu fiz o vestibular de 2002, né? Gilmar já estava na universidade. Há muito tempo, né?
E assim, eu entrei em 2012 e quando eu fiz o curso de História, eu sempre tive dúvida entre História e Psicologia. Né? Não, como é que faz? Tal. No terceiro ano eu deslanchei a gostar de História e vou fazer História. Beleza. Quando você entra no curso de História, o primeiro passo que você sofre é que você descobre que o que tem no ensino médio não é nada a ver com o que você vai ver na universidade. E muita gente que está nessa sala entrou no curso de História pensando isso. Né? Aí você começa a ver, e aí acontece uma coisa que acontece em todos os cantos, que é a desistência em massa do curso. Né? Isso em todo canto. Você tem muitas pessoas que começam a desistir, por quê? Porque você vai para a universidade esperando encontrar o quê? Pô, eu vou ver Egito, só que agora eu vou ser um arqueólogo. Não tem nada. Né? Você começa a criar uma imagem romântica do curso que ela não existe. Né? E quando você entra na universidade, ele é pior, porque o professor diz assim, meu camarada, ou você se adapta, ou você não é melhor escolher outra coisa, porque é diferente. E aí teve um professor meu, que ele falou uma coisa bem legal que fez. Você tem que entender uma coisa. História na universidade não é o que você viu no ensino médio. Por quê? Porque na verdade aqui você vai entender por que a gente está daquela forma no ensino médio. Então aqui você vai ter mais dúvida do que certeza. Quando ele falou isso, eu fiz, então, como assim ter mais dúvida do que certeza? Aí você começa a entender que na verdade o que ele está querendo dizer é que você está ali mais para crescer enquanto historiador, enquanto professor, do que para reafirmar o que você viu no ensino médio. Na verdade você não vai pegar o que está sendo no ensino médio. Você vai entender como aquela visão do ensino médio foi construída. E aí eu comecei, então assim é interessante, só que de toda forma, eu era um aluno que tinha uns amigos da gente lá da época, a gente falava uma coisa bem interessante. Ele dizia, rapaz, não sei se era João Ramon, né? Ramon dizia, rapaz, você é meio que diplomado, você fica com um pé lá e outro cá, né? Eu dizia, mas eu meio por aí. Então, porque eu ficava entre a vontade de realmente querer seguir uma carreira, etc e tal, e eu dizia assim, rapaz, acho que não é isso que eu quero para a minha vida, não. E ficou. O primeiro ano foi assim, na metade do segundo ano, aí eu tive uma aula, tive algumas aulas que começaram com uma professora chamada Fátima Martins Wolff. Né? E as aulas de Fátima eram muito. Primeiro eu tive uma aula com a professora Denise Matos Monteiro. Denise era um carrasco, assim, total. Só que ela dava uma aula que eu nunca tinha visto na minha vida. Para mim foi a melhor aula que eu já assisti até hoje. E eu olhava para aquela aula e dizia, meu amigo, como é que a pessoa dá aula desse jeito? Então, na verdade, o que me interessou continuar no curso foi a forma de se ensinar história como ela ensinava. Né? E quando veio Fátima pegava um documento, assim, um papel, e a aula dela toda era escola aquele documento. E eu comecei a dizer, cara, e ela começava a montar conteúdo em cima do documento para você entender a construção daquele documento. Quando eu vi isso, eu fiquei muito legal. Então é mais ou menos isso que eu quero. E foi a partir daí que eu comecei a procurar monitoria, que até então eu não tinha feito isso. Né? Eu ficava naquela vida de, eu vou para lá porque eu tenho que ir mesmo, tenho que passar, para dar satisfação em casa. Aquela visão de quase todo mundo aqui já passou. Quando eu comecei, aí eu fui ser voluntário no laboratório de imagem do lado, né? Laboratório de restauração da UFMN. E aí no laboratório de restauração tinha uma coisa que era muito doida, que era assim, a professora Conceição Guilherme, né? Ela dizia assim, você vai trabalhar aqui e sua função vai ser digitalizar documento. Só que tem um problema, ela disse, não tem scanner. Mas professora, como é que eu vou? Não tem. O que a gente vai fazer? Você vai trabalhar primeiro na parte de limpeza de documento. Eu comecei e tal, e eu comecei a achar enfadonho. Aí eu falei, assim, eu acho meio enfadonho. Eu falei, não, faz o seguinte, na hora que você estiver limpando o documento, tem que ler ele. Você vai começar a ver, aí ela falou para ela, e esses documentos é mais ou menos revista de fofoca. Porque assim, era um processo de, não vou lembrar agora, mas era assim, você vai morrer, o cara morreu e deixou uma herança, era um processo de dizer quantas terras tinha, inventário, exatamente, desculpa, não era nem de herança, era inventário de pessoas. E aí eu começava a ver aquilo, eu comecei a achar mais interessante. E aí tinha vários problemas na universidade que faziam com que realmente você se estimulasse a desistir.
Né? Porque assim, pô, como é que eu vou escanear um documento que não tem scanner? Aí compraram o scanner. Só que o documento era maior do que o scanner. E aí o scanner ficou sem usar. Aí eu falei, pô, e agora como é que fez? Mas aí eu comecei a ver que, na verdade, era o ofício da gente é passar por essas coisas, por essas dificuldades, etc. Hoje a gente tem uma condição de ensino bem melhor, né? Assim, de acesso à educação, etc. Bem melhor. Mas na época era muito complicado. Então a gente tinha salas que não tinham ar-condicionado. Na época tinha até uma aula de um professor de pré-história, no prédio todinho lá no FRN tinha um retroprojetor. Você não que é retroprojetor, não? Retroprojetor é um negócio que você bota em cima da mesa assim, aí tem uns slides, né? Você faz assim a transparência. Não era nem retroprojetor, era outro nome. E aí ele botou o bicho, só tinha um pro setor 2 inteiro na universidade. Um dava a cola para queimar e não tinha dinheiro para comprar. O outro ele botou em cima da cadeira, deu um vento, a cadeira quebrou, pronto, ele não dava mais aula. Então assim, era uma situação muito complicada. Essa questão de física, de estrutura, nunca influenciou. Mas eu ainda não tinha encontrado essa relação dele com o aprender, né, com gostar de história. E aí foi quando eu fui pagar, tinha essa disciplina com Denise, tinha uma disciplina com Fátima, e tinha uma disciplina com 2 professores que entraram, um já estava e o outro entrou depois, que foi o professor Nonato e o professor Duval. Com eles eu aprendi outras coisas que eu achei mais legal. Né? E assim, Duval tinha vindo da Paraíba, sei lá, estava vindo de outro estado, e ele vinha com, o cara e tal. E as primeiras aulas que eu comecei a assistir dele, eu achei muito interessante a forma como ele abordava a pergunta. Então a forma de trabalhar a história e como ele aplicava, aí veio a grande sacada assim, ele disse, pô, é isso que eu quero fazer. Ele dizia assim, olha, a pessoa para gostar de história, ela tem que, não é exercitar só o conteúdo, é aplicar bem conceito e método. Só que eu ouvia isso, eu falei, beleza, mas eu não sei fazer isso. Isso eu já ia lá, segundo, terceiro ano de curso, segundo ano, né? Não sei fazer isso e tal, não sei o quê. E aí teve a disciplina com o professor Nonato. E aí aconteceu uma coisa que era muito doida. E a aula dele não era você pegar o texto e ler o texto. Era você entender como ele construiu o texto. Né? E outro professor que fazia isso também, que eu achava muito legal, que foi o professor Raimundo Arraes. Ele não queria que você pegasse o texto e lesse o texto. Ele queria que você pegasse o texto e entendesse como ele foi construído. A partir daí, eu comecei a entender aquilo que me disseram no início do curso. Porque esses textos que a gente começa a ler na universidade, na verdade a intenção deles é interpretar as versões da historiografia. Então quando você começa a entender isso, você começa a gostar do curso. Tanto é que muitas pessoas daqui dessa sala começam a gostar do curso no 4º semestre, no 5º semestre, no 3º semestre. No início a gente sofre muito. É algo que a gente vai ver, não é isso que eu quero. Né? E isso começou a acontecer comigo. E aí o que eu fiz? Eu disse, pô, já que eu vou falar isso para eles, eu vou tentar mostrar como alguns historiadores começaram a influenciar nessa forma de eu mudar o pensamento da história. E aí o que aconteceu? Lá vai, esse computador tem uma frescura. Então aí o que eu fiz? Eu comecei a largar aquela visão do ensino médio, porque a visão do ensino médio que a gente tem é sempre essa, né? A gente vai para a universidade para ver Tutankhamon, para não sei o quê, e ver Roma, e Grécia, e a gente começa a se desiludir. E aí o que acontece? Você começa a conhecer determinados historiadores. E aí foi nesse sentido que eu pensei, quem foram os historiadores que na minha graduação me fizeram mudar a forma de ver história? E aí eu separei alguns, né? Eu vou falar um pouco de cada um e como eles mudaram a minha forma de ver a história. Né? Então, o primeiro deles que a gente vê é o mais tradicional, né? Que foi Karl Marx. Né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu entrei na universidade, eu tinha uma visão que o ensino é. Né? História só se explica por luta de classe. E assim, eu tinha debates homéricos, sabe? O professor, não, esteja bem, mas não é assim. Às vezes a luta de classe não está entre classes, às vezes está entre indivíduos. E a posição dos indivíduos é que às vezes determina o coletivo. Você tem que entender que existem essas especificidades. E aí eu achava muito interessante, porque você começa a entender uma coisa, você começa a entender assim, a gente fala muito do historiador, fala muito do
mas dificilmente a gente leu ele. Né? Dificilmente. A gente fala muito de marxismo, fala muito de não sei o quê, mas dificilmente a gente leu ele. E aí, teve a professora Denise, eu falando isso para ela. E Denise era muito, né, ferrenha nas posições dela. Eu disse assim, tudo bom? Como é que você está? Tudo bom? Essa palestra vai te montar para o lado do estúdio, faz bem. Então assim, e aí Denise fez, meu filho, se você não pode, aí eu disse assim, professora, eu pego, e a Denise era marxista, né? Mas ela não era de uma linhagem marxista tradicional, já era Thompson, já tinha uma vertente mais thompsoniana. E assim você começa a ver, ela diz, olha, na verdade a gente começa a tentar interpretar essas coisas sem ler. Então comece a ler as coisas mais simples, não manifesto, depois leva lendo as obras. Quando você começa a entender, aí você vê se realmente você fala de Marx como realmente ele escreveu. E aí você começa a entender que você não fala nada do que ele fez. E aí você começa aquela crise de identidade teórica. Porque, bem, se não é ele que explica tudo, e eu só vou conseguir quem? Aí você começa a ir nas vertentes dos professores que não são marxistas. E aí tem aquela história, eu defendo fulano, sei lá, Roger Chartier, porque o professor fulano de tal defende, eu também vou defender ele. Aí tem essa fase na universidade. É normal a gente tentar apoiar o que o orientador da gente diz. E a gente começa a tentar seguir aquilo também. Só que você começa a fazer isso e os debates da universidade são bons por isso. Porque tem outra pessoa que diz assim, não, isso aí que você está falando não tem nada a ver. Você vai, como não tem? Tem. E aí você começa a conhecer outras coisas. Né? E aí, por exemplo, você tem Marx, ele é fundamental para explicar a superestrutura. Né? As relações entre proletário e burguesia. Isso é muito legal. Só que quando você começa a entender que, na verdade, o que Marx construiu, ele sofreu alterações no processo histórico. E aí você começa a entender que muitas vezes a forma como ele é aplicado é equivocada e você começa a passar por determinadas angústias pela universidade. Né? E aí você começa a encontrar outros teóricos. E você vai se adaptando à forma. E aí vem o que eu queria dizer. Você começa a encontrar historiadores que têm métodos diferentes do marxismo. E você começa a gostar, muitas vezes, você começa a gostar da forma como ele aplica determinado método. Né? E a forma de aplicar determinado método, determinado conceito, faz com que você mude essa concepção. E aí, por exemplo, depois de Marx, quando eu dava aula aqui, eu adorava Nietzsche. Né? Os meninos ficavam danados, porque eu dava um texto que era segundo as considerações interperspectivas sobre a história. Né? Aí os moleques ficavam danados, porque Nietzsche é difícil, é um texto difícil. Só que eu tentava mostrar a eles que, na verdade, Nietzsche é um cara que, na mesma época que Marx está escrevendo, ele é um contraponto a Marx. Valeu, cara. Vai estudar, eu também gostei muito. O direito é de quem é a Vai-se embora, né? Daqui a pouco eu entendo. Então, assim, e aí a gente começava. Aí a gente, já na universidade, aí eu comecei a ver algumas coisas de Nietzsche. Porque eu comecei a ver, não foi esse texto, foram outros textos clássicos. E aí tinha um amigo meu, que é um grande amigo meu, ele virou assim, eu sou quase compadre dele, eu fui padrinho do casamento dele, que é Neto, acho que é a galera que conhece. E aí Neto, ele tinha um esforço intelectual muito maior que ele, assim, de ir atrás, de cascaviar e tal. E ele começava a me apresentar as coisas, eu comecei a ler, eu disse, pô, Neto, isso que eu estou falando, ele passava assim, no corredor, eu disse, não, na mesma época tinha Nietzsche tinha outra posição, e aí você começava a ler, você começava a perceber que existia uma sua mente. E eu comecei a perceber, eu disse, caramba, o que é bom da história é que você tem várias formas de ver o mesmo evento diferente. E eu comecei a perceber que o mais legal era como você pode defender um ponto de vista a partir de uma visão diferente. E isso é uma grande atração da história. É
É você chegar num evento em que o tema é escravidão e ter 20 pessoas que pensam diferente. E aí passou. E aí, limite. E aí eu entrei numa base de pesquisa. E aí uma coisa muito interessante, né? Diego foi me substituiu. Diego entrou na minha bolsa nessa base. E tem o nome, né? Hã? Tem o nome e tudo. Não, é porque era João Carlos, né? Aí João Carlos saiu, eu entrei, e depois que eu saí, Diego entrou na minha vaga. E eu fiz uma seleção para trabalhar nessa base, e faltava um ano e pouco, não, menos de um ano para terminar. Faltava 6 meses para terminar. E aí quando eu passei na base, o professor disse, olha, tudo bem, você pode ficar, mas eu não quero que você fique aqui 6 meses. Eu não tenho hora. Eu atrasei meu curso para ficar mais um ano e pouco lá. Eu fiquei praticamente só nessa base. E foi o momento mais interessante da minha graduação. Agora veja bem, faltava 6 meses e foi o momento em que eu mais tive vontade de estudar. Então vocês estão entendendo como as coisas assim vão aparecendo, vão sendo construídas no decorrer do curso? Então a gente sempre entra com a dúvida, com o questionamento, e isso vai mudando com o passar do tempo. Quando você começa a entender que existem várias versões de se entender a história. Então quando eu comecei a trabalhar com Foucault, eu vi que existia outra forma de interpretar a história, diferente da de Marx, diferente da de Nietzsche, que fizeram no século XIX. E dentro do processo, eu comecei a perceber que o que Foucault fazia? Ele ficava tentando buscar indícios. Foucault não gosta de indícios. Outro problema, porque indício é um conceito do Ginsburg. Mas assim, o que ele ficava tentando? A partir da análise do discurso, você encontrar o que construía, o que sustentava determinado discurso a partir de determinados poderes, determinadas ordens discursivas, de instituições. E nessa leitura eu comecei a perceber uma coisa muito legal. Foi a partir de Foucault que eu percebi que a verdade histórica ela não é única. E aí é que fica mais legal, porque você começa a entender, você começa a entender que, na verdade, a verdade histórica, ela se sustenta por quem legitima o discurso da verdade. Aí eu ia dizer agora, não é verdade? O discurso histórico, a verdade histórica, ela é sustentada pelas instituições que sustentam essa verdade. E a primeira reunião que eu tive, o professor passou o quê? A ordem do discurso. Que é um livrinho pequenininho, mas é o mais difícil dele. Pelo menos para mim foi, depois da palavra, as palavras e as coisas. Mas a ordem do discurso pequenininho. Quando eu li a primeira página, que tinha, sei lá, 20 linhas, eu não entendi nada. E eu já estava no final do curso. No final do curso eu não entendo o que está escrito aqui. Né? E aí você começa a ler, você começa a entender. Aí esse professor tinha uma coisa que eu achava muito legal, que era o professor Duval. Ele falava assim, pegou o livro e passou, eu li por cima, porque eu não entendia o que estava escrito. Aí eu cheguei assim, pô, Duval, eu vou apresentar o texto, mas eu não entendi. Eu falei, não entendi. Tá, bota aí e começa. Aí eu li o primeiro parágrafo e para. Por que ele escreveu isso? Eu falei, sei lá. Né? E assim, ele começou a dizer assim, Arthur, quando a gente vai ler uma obra, a gente tem que entender o regime de historicidade, cara. Quem encomendou, por que ele está falando aquilo, quando foi publicado, o ano, qual a intenção. E aí ele pegou aquele livro e fez isso com aquele livro. Olha, esse foi publicado em 1970, foi por causa da posse dele. E ele começou a criar um relato sobre o livro. Quando ele construiu a situação histórica em que o livro foi escrito, eu comecei a entender o livro. Aí ele fez, você aprendeu um exercício que é fundamental na história. Eu aprendi um exercício fundamental no final da graduação. Aí você vai dizer assim, pô, mas você tem coragem de chegar e dizer isso? Tenho, porque foi. Porque na verdade essas coisas elas não nascem do dia para a noite, você não nasce. Foi assim sim. E quando eu falo isso, eu falo em nome de várias pessoas que tiveram isso também. Sabe? E na época a gente tinha poucas bases de pesquisa na universidade. Então isso ficava mais difícil ainda. Né? Você tinha pessoas que terminavam a graduação e elas não sabiam como distribuir um conceito teórico de outro. Foi com esse professor que eu descobri que uma palavra ela pode ser interpretada de várias formas. Isso já foi no 4 ano de curso.
você começa a conhecer outras formas de interpretar a história, você começa a ter uma nova forma de aprender a história. E isso não nasce no primeiro ano, não nasce no segundo ano. Isso nasce do jeito que Sérgio Buarque de Holanda escreve no livro dele. Você lê o livro tem uma leitura que trava às vezes, você diz assim, mas esse livro é chato, mas quando você fecha o livro e olha para o título, você entendeu o que ele quis dizer no livro. Sérgio Buarque de Holanda é assim. Raízes do Brasil. Você começa a ler o livro. Chega a hora que fica enfadonho. Mas quando você fecha o livro e lê o título, você diz, rapaz, eu não entendi o que ele quis dizer. Eu vi isso muito claro num livro chamado Caminhos e Fronteiras dele. Quando você fecha o livro, você vai, caraca, eu não entendi o que ele quer dizer. E isso você não consegue. Quando eu fui ler esse livro, já estava fora da graduação. É o livro que a gente lê para fazer a seleção do mestrado. Aí eu fiz, pô, então é isso. Então você começa a perceber que, na verdade, a sua formação ela não vai vir do nada. Ela vai se construindo aos poucos. E essa angústia que a gente tem no decorrer do curso é normal. E ela é fundamental, porque ela causa o quê? A dúvida. E a história é assim. Ela é alimentada pela dúvida, pelo questionamento, pela incoerência, né? Pelas coisas que a gente vai descobrir no dia a dia. Outras, aí, antes de Foucault também, eu já tinha lido os clássicos lá. O primeiro livro que eu li clássico assim, foi Caio Prado Júnior. Né? O primeiro livro é Formação Econômica do Brasil, de um professor chamado Francisco Carlos. Trabalhava aqui, foi professor daqui. Adorava. Caio Prado. E Francisco Carlos foi professor no segundo semestre. Então, quando eu vi isso aqui, eu disse assim, pô, isso aí eu entendo da história. Isso aí eu gosto e tal, não sei o quê, porque era o que eu vi no ensino médio. Porque até a década de 90, o livro de ensino médio tinha uma formação marxista muito forte. Você percebia isso. Hoje em dia não, os livros estão mais de influência da história social, da história cultural, mas na época era isso. Então, o primeiro clássico ali foi Caio Prado. Aí depois vem Freire. Eu li na disciplina chamada Historiografia Brasileira. Que você começa a ver. E Freire ele tem uma coisa muito boa, que depois também, esse mesmo orientador do livro diz assim, Freire tem uma coisa muito interessante, que é você ter cuidado com ele, porque ele escreve tão bem, que ele pode te convencer e você deixar de criticar ele. Né? E aí depois eu fui trabalhando essa questão, você começa a entender que na verdade Freire faz uma coisa, que os análises vão fazer mais tarde. Que é considerar tudo fonte histórica. Freire vai fazer isso em casa de senzala. Se você olhar direito, ele analisa a comida, a casa grande, o terreno. Ele faz um exercício historiador muito interessante que só mais tarde, na década de 30, os análises. Eu vou falar da década de 30, sim. No decorrer da década de 30, que você vai perceber o quê? Que isso aparece nos análises. O Peter Boyle tem um texto sobre isso, né? Freire era da escola dos análises antes dos análises. É muito legal isso, né? E assim você começa a conhecer outras coisas. Depois de Freire veio para mim aquele que eu considero o melhor historiador dessa. Aí é uma opinião própria, né? É o Sérgio Buarque de Holanda. Porque o Sérgio Buarque de Holanda, ele tem essa questão de você. Ele tem um pé numa leitura mais marxista, mas também tem um pé na leitura social, na filosofia. Então ele é um cara que na verdade ele tinha uma formação erudita. Né? Ele não é formado numa escola. Ele, para vocês que não sabem, o Sérgio Buarque de Holanda, ele era advogado, ele era bacharel, não era advogado, ele era bacharel em direito. Né? Ele, como vários, como Caio Prado, como outros. Mas na verdade o Sérgio Buarque ele traz para o Brasil uma interpretação da história muito influenciada pela escola alemã. Né? E aí eu recomendo um livro que eu acho muito legal, um livro de literatura, chamado Meu Irmão Alemão, do Chico Buarque. Que ele faz uma biografia dele, mas com cartas do pai dele dentro do livro. E ele faz um exercício de memória, de como a memória é importante para a história, e como a memória muda as versões da história. Então é um livro muito legal. E o Sérgio Buarque entra para mim, e aí por que eu achei mais legal? Porque quando a gente estava nessa disciplina de historiografia, que era o professor Raimundo Arraes, ele disse assim, Sérgio Buarque tem uma coisa que é muito interessante. Sérgio Buarque,
ele começa a questionar a relação entre o público e o que é o privado. E isso aparece em Sérgio Buarque o tempo todo. Ele vai dizer assim, não nessas palavras, mas a grosso modo ele diz assim, qual é o grande problema do Brasil? É a confusão entre o público e o privado. E Sérgio Buarque, aí como é que você aparece com Sérgio Buarque? E aí, Joãozinho? Você conhece o cara agora. Você chama ele de Joãozinho, você chama ele para ir para sua casa, um churrasco, o cara agora na sua casa, né? Na Europa, isso não acontece nunca. Mas o que Sérgio Buarque está dizendo? Essa relação de confundir o bem público com o bem privado nasce de uma estratégia colonial. E isso vai fazer com que você incorpore o espírito público como se fosse privado. Qual é o grande problema da corrupção hoje? É achar que o que é público é privado. Então, assim, a gente tem essas coisas no Brasil o tempo todo. Sérgio Buarque está falando isso na década de 30. Né? Sérgio Buarque está falando isso na década de 30. Quando você pega o livro dele hoje, é muito atual. Construir uma capela, olhe bem, construir uma capela dentro da sua casa. Meu amigo, quer coisa mais clássica do que trazer o público para dentro do privado, que você construir uma capela para você fazer uma missa dentro de casa, em vez de você sair ao público para ir à missa? Onde é que você vê isso? Nas casas grandes. Na casa grande. Toda casa grande tem o que dentro? Um altar. Para quê? Para você não se misturar com o cara de fora, com o público. Você torna o público privado. Então, esses exercícios eu comecei a perceber em Sérgio Buarque. Então, ele foi muito importante para mim nesse sentido. E aí a gente tem, aí eu separei algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que é o Fernando Brudel. Né? O Brudel é muito chato de ler. Né? Mas é um cara muito interessante também. Aí você não está entendendo nada. Ele é muito chato, mas ele é interessante. Porque em história, o exercício da leitura, ele não precisa, às vezes é prazeroso, ele às vezes é necessário. Né? Você não precisa. Já pensou se você lesse só os autores que você gosta? Como é que você ia fazer um parâmetro entre o que você lê e o que os outros leem? Ninguém ia ler acertou. Né? Porque acertou é uma leitura que você termina cansado. Você termina de ler certo, você fica cansado. Agora, quando você vai ler o Robert Darnton, você lê assim, ó. Você acha o Darnton fantástico. Aí você começa a dizer, o Darnton é bom. E o Sertão não é. Mas não, é porque fisicamente o Sertão exige mais. Né? Não é só intelectualmente. Né? É uma leitura mais criteriosa. Quando você entende a formação do Sertão, a formação religiosa dele, né? Ele era um monge, né? Era jesuíta, então ele é ali, ó, metódico, ele escreve com muito cuidado, organizado. E o Darnton não, o Darnton era um ex-jornalista, então a linguagem dele é boa. Mas o Sertão não é fundamental para a gente? Só é fundamental. Então a forma da escrita pesa muito, mas ela é importante. E quando a gente vai para o Brudel, aparece isso. Nunca esqueço. Também, né? O Mediterrâneo de Brudel. O Mediterrâneo é um livro gigante, um saco. Você passa 80 páginas lendo, aí o próprio Brudel faz. Ele está falando de uma batalha lá no Mediterrâneo e tal, não sei o quê. Quando termina a batalha, ele faz. Mas isso aqui não é muito importante, não. E ele nasce bem detalhado. Mas quando termina, aí você para, aí eu vou dizer uma frase que eu vi depois. O cara falou assim: o melhor do Brudel é você ler o título do livro dele. Aí você para e diz: como assim? Como é o nome do título? Mediterrâneo de Filipe II. Quando você para nisso e lembra que o Brudel, ele escreveu o livro dele para comprovar a formação da curta, média e longa duração, aí você sabe. Por que o Mediterrâneo é de Filipe II? Porque o Mediterrâneo hoje não tem a mesma configuração histórica do que o de Filipe II. Filipe II achava que aquilo era um mar, um oceano. Ele atravessava em 3 meses o Mediterrâneo. Hoje você pega um avião em Paris, que você está do outro lado do Mediterrâneo em 2 horas, 3 horas. Mas o espaço não é o mesmo? Então o que é que muda? A concepção de tempo.
você percebe isso? Quando você lembra dela. Está lá no Mediterrâneo. O Mediterrâneo não é o de hoje. O que o Rudel quer dizer? O espaço é construído historicamente. O espaço ele não é dado, ele não é natural, ele é um espaço histórico. Então é nesse sentido que você começa a entender. Mas a leitura do Rudel, ela é enfadonha, mas ela é necessária para você perceber isso. Né? Você vai encontrar outros caras como Jacques Legoff. Por que o Jacques Legoff é bom? Porque ele aplica os conceitos dos análises, de longa, média duração, né? A variedade de fontes, mas de uma forma muito interessante para entender a Idade Média, por exemplo. Mas ele tem uma influência mais sofisticada, ele é de uma escola anterior. Ele é dos análises, mas ele é uma escola posterior. Né? Então você começa a entender que o Legoff ele vai aprimorando a forma. E ele é dos análises. Os análises eles têm uma forma específica de entender a história. Nos análises, a garrafa é uma fonte histórica. Tudo é história. Então, quando você começa a conhecer os análises na universidade, sua concepção de história também muda. Por que sua concepção de história muda? Porque você começa a olhar para uma sala de aula e dizer assim, eu tenho como dar uma aula para meus alunos olhando para essa sala. Né? Eu tenho como dar aula olhando para uma cadeira. Eu tenho como dar aula olhando para uma mochila. Por quê? Porque tudo isso é documento histórico. Marx não ia entender isso. Porque no tempo de Marx estava preocupado com a relação de poder. Não é que os análises não estivessem preocupados, mas ele estava com relação à dialética, com a luta de classe. Quando Marx escreve o Capital, ele está olhando para a sociedade inglesa no século XIX. O que os análises estão olhando para hoje? Os análises estão olhando para hoje, para o Mediterrâneo, tentando entender o quê? O espaço geográfico é o mesmo, mas a interpretação dele não. Vocês estão entendendo? Então são formas de você ver história diferentes. E aí, quando termina assim nos análises, para mim vem, esse para mim é o imbatível. Mark Bloch. Né? Por que o Bloch é interessante para aqui? Porque é ele que começa a dizer a você que história não é só documento escrito. E isso você, olha como é interessante, você vai ouvir isso no primeiro dia de aula na universidade. Né? Ó, o Mark Bloch inaugura a Escola dos Análises e a Escola dos Análises faz com que você interprete as coisas de forma diferente. Porque você aumenta o seu leque de documentação, você ganha novas interpretações, você ganha uma série de coisas que não era possibilitada na história. Só que o Mark Bloch, ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que também torna a leitura dele legal. Que é o quê? A forma como ele vê a história, e ele tem uma frase que eu não esqueci. Ele diz assim: o historiador é aquele que fareja a carne humana em concreto. Né? Eu achei isso muito legal. E na época, foi lendo lá o Apologia da História. Né? A forma como ele era escrito, etc. Então, o que é muito interessante quando a gente vê essa questão? A gente viu aqui uma série de historiadores que, de certa forma, fizeram com que eu mudasse a interpretação de história. Mas o que é bacana a gente ver? Que a formação no curso de vocês não é manter uma visão única da história. Qual é a coisa boa de vocês terem professores que pensam de forma diferente? A coisa boa de você ter professores que pensam de forma diferente é aproveitar isso. Né? Ou seja, cada professor pensa de uma forma diferente. Uns são mais liberais, outros mais conservadores, uns mais tradicionais, outros não. Uns são de uma vertente mais social, outros mais cultural. E o que é a grandeza do curso de História? A grandeza do curso de História é você conseguir aprender com essas diferenças. Né? A gente vive hoje em dia numa sociedade muito preocupante. Né? Se você parar para ver bem, a gente está vivendo numa sociedade extremamente preocupante. Por quê? Porque a gente está vendo acontecer coisas no mundo que a gente já viu acontecer antes. E isso é chocante. E qual é a função do historiador? É dizer, por exemplo, fazer o que o Eric Hobsbawm diz. A função da gente é fazer com que os outros não esqueçam das coisas. Isso já aconteceu. E não foi muito interessante. Né?
Eu vinha ali no carro ouvindo o rádio, eu escutei uma coisa que eu falei, putz, isso já aconteceu na Alemanha. Eu ouvi essa, que é o quê? Você construir uma forma de modificar a Constituição para justificar a política. Deu para entender? Isso é muito interessante, porque isso está acontecendo em várias partes do mundo. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito delicado da história em que você está perdendo a pluralidade de interpretações. E a gente sabe, nos momentos históricos, quando se perdeu a pluralidade de interpretações e as interpretações unificadas prevaleceram, o que aconteceu com o mundo, né? Então, assim, a gente escuta coisas que fazem a gente parar. Não sei se souberam, mas semana passada teve aqui em Natal o professor Fernando Pena, né? Então, ele fez, exatamente. Ele fez palestra com o professor do município. A escola que eu trabalho lá em Natal, ela está ocupada, né? Os alunos não ocuparam a escola. Ele foi lá falar com os alunos na escola, fez uma palestra para eles, eu achei bem legal, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito doido. Ele disse assim, olha, meu pai tem 70 e tantos anos lá. Ele falou lá quantos anos o pai dele tinha. E o pai dele disse assim, que estava assombrado, porque ele estava vendo comportamentos na rua, igual lá no irmão do Rio de Janeiro, iguais ao que ele viu na década de 60. E ele disse assim, rapaz, o que me preocupou mais é o seguinte, meu pai é um cara conservador. O meu pai está falando isso, é porque eu não estou vendo o que ele está vendo. Sabe? E assim, o que a história tem de bom ainda? Por enquanto, né? A história tem essa possibilidade de você ver o mundo de forma diferente, né? De você respeitar as diferenças, de você ter possibilidade de ver coisas diferentes, né? Só que a gente está vivendo num mundo, e aí também eu vou lembrar do Robson, ele diz assim, a gente está vivendo num mundo estranho, em que coisas estranhas estão acontecendo. Qual é a função social do historiador hoje? É fazer com que as pessoas percebam essas coisas estranhas. E aí eu estou falando no sentido mesmo social, político, ideológico, né, filosófico. A gente está vivendo um momento na história do mundo muito esquisita. Muito esquisita. Porque você está vendo, se a gente lembrar dos Estados Unidos em 2008, né, a gente vai lembrar de uma coisa muito interessante. Os Estados Unidos em 2008 eles diziam o quê? Não, nós somos um Estado em que respeitamos as leis, em que tudo vai ser cumprido. Mas na primeira crise econômica, o que os Estados Unidos fez? Quebra essas leis, passa por cima e aprova o que eles querem. E a gente está vendo os Estados Unidos agora eleger um cara. E você quer ver como o mundo está estranho mesmo? O cara fez um discurso claro, contra latinos, contra negros, contra homossexuais. E o cara ganhou na Flórida, que é o maior contingente de latinos dos Estados Unidos. Não está estranho? O cara está dizendo, eu vou pegar você, vou levar você para fora do país, vou fazer um muro, você vai ficar lá. Você entendeu? Entendeu. Tranquilo? Tranquilo. O cara vai e volta nele. Então assim, está estranho, né? Você tem, na França, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na França ou não? Na França está acontecendo uma coisa muito interessante, que é o quê? Na França, o candidato mais forte da direita é o Nicolas Sarkozy. Ele perdeu as primárias. Foi em terceiro lugar. O que os franceses elegeram para ser candidato? Um cara mais radical do que o Sarkozy. Eu fiquei, cara, meu amigo, esse bicho deve ser. Porque o Sarkozy era um cara conservador, tradicional, tinha uma relação boa com a parte mais liberal, mas ele era um cara. Isso está acontecendo no berço da República. Né? Na França. Isso está acontecendo na França. Então isso é muito preocupante. Né? Não, você tem pessoas fazendo altos elogios ao Bolsonaro. Que é preocupante também. Por que é preocupante? Veja bem. Uma coisa é você ter um pensamento. Uma coisa é você ter um pensamento tradicional. Você tem um pensamento conservador, um pensamento liberal. Isso é ótimo na democracia, isso é fundamental na democracia. O que é estranho no país? É um cara que ele se diz conservador,
tradicional em nome de Deus, mas quer ver bandido morto. Cadê o espírito cristão do negócio? É no mínimo esquisito. Né? Isso é no mínimo esquisito. A escola sem partido eu assisti a fala do Vena, é uma coisa muito doida, porque a escola sem partido, na verdade, ela está dizendo, olha, você não pode ser político, mas na verdade você está botando outra forma de fazer política. Porque até quando o sujeito, isso aí, olha como é interessante, isso aí eu estudei quando eu estava na graduação, fazendo a monografia sobre Cascudo. Cascudo tinha uma coisa que eu achava massa, ele dizia assim, eu sou apolítico. O fato de ser apolítico é uma posição política. Né? Você está dizendo, eu sou apolítico. Isso é uma forma de você tomar uma posição política. Né? Então não tem como você fazer as coisas sem ser político. Então, estou lembrando que quando eu quando era nosso professor, ele dizia dizer que nós somos as melhores pessoas do mundo para lutar contra preconceito, contra intolerância. E eu não entendi isso. A gente não entende isso, é verdade. Ele dizia, meu Deus, isso é uma carga muito grande para mim, porque que eu vou lutar contra os preconceitos e a intolerância. Mas com o tempo a gente também vai entender. Quando a gente entende como o historiador opera a história e entende a história como uma prática social, entre outras coisas, a gente entende que nós somos talvez pessoas muito boas para lutar contra preconceitos. Amador de opinião. Mas é uma coisa que a gente também não entende. Não entende. Na graduação a gente não entende. É isso que eu estava falando. Muita coisa na graduação a gente está ouvindo ali e não está entendendo. É mesmo, não sei se tem essa sensação, você acumula aquilo e lá na frente aparece e diz, caraca, qual é aquele negócio lá? É muito aquilo que o pai da gente diz. Você está falando isso, mas quando for lá para frente você vai me agradecer. É exatamente isso. Né? A sensação que tem é essa, não é igual, mas a sensação é essa. Que você vê na graduação aquilo acontecendo, você diz assim, rapaz, aquele negócio é assim mesmo. Né? Então quando você vai ver lá, eu dizia muito aqui quando eu dava aula, eu dizia assim, os Estados Unidos, assim que o Obama assumiu, ele solicitou um estudo sobre a crise de 29, né? Do departamento de história, etc. Tal. Qual é a intenção do Obama? Era entender, aí veja bem, a função política da história, quando ela é bem utilizada, como é que funciona. Era entender como o país se comportou em um momento de crise econômica, que ele estava sofrendo essa crise econômica. Como o governo se relacionou com os jornalistas, como o governo se relacionou com as pessoas, como o governo se relacionou de uma forma geral. Quando você vê isso acontecer, você diz, olha aí a função política da história. Mas quando a gente está na rua e a gente está lá vendo essas questões sociais que a gente está falando, em sala de aula o tempo todo, a gente muitas vezes escuta na graduação e fala assim, rapaz, ele está falando isso aí, mas eu acho que isso vai acontecer. Acontece. E está acontecendo. Né? Quando você via lá, eu adoro o Chaplin, porque o Chaplin parece que ele sente essas coisas no momento, né? E o Chaplin está lá dizendo assim, você está assistindo aqui o grande ditador. E o que o Chaplin está denunciando? É Hitler? Não, ele está denunciando a propaganda nazista. E o que ele está falando? Tome cuidado com as mídias. Ele não usava a palavra mídia. Tome cuidado com a propaganda, tome cuidado com isso. Isso é muito legal para o historiador. E a gente tem essa função de falar, a gente está vivendo. Porque vocês viram que eu fiz a apresentação hoje? Eu montei um texto. Por quê? Porque cada dia, eu mudei até o apresentador nos mais do PowerPoint. Porque eu comecei a dar aula na escola, eu dou aula para adolescente. Eu começava a botar os slides e falei, não preste atenção. Eu fui estudar. Aí, meu irmão está morando fora, eu fiz, primeira coisa, como é que é a aula aí? Como é que dão aula aí? Eu falei, eu não sei não, eu vou numa escola aqui assistir uma aula e digo a você. Aí ele falou um negócio para mim que eu fiquei muito interessante. Ele disse, Arthur, se usa pouco texto. Isso é mesmo, pouco texto. Mas a coisa não tem texto. Mas tem imagens e tal. Aquilo que a gente viveu com a pesadelo lá na graduação. A gente vive na sociedade da imagem. Isso eu aprendi há 10 anos atrás, eu não estava percebendo isso, eu vim aprender agora, quando eu fui passar de aula. E o moleque não liu, que eu botava no quadro. Mas isso me disseram há 10 anos atrás.
pegar o volume 2 da História da Vida Privada no Brasil, tem uma foto de uma negra, uma escrava, que o Luiz Felipe Alencar faz uma análise fantástica da imagem. Né? Fantástica da imagem. Ele fez aquele livro em 96, ele já está falando o quê? Qual a preocupação que a gente tem que ter com a imagem? 96. Eu li aqui na graduação em 2004, 2005. E eu entendi. Eu disse, pô, tudo bem, analisou a escrava, mas e aí? Aí quando eu vou passar aqui, o menino olha para o quadro, eu fiz o negócio da imagem. E aí eu tenho a tática, né? Professor, me passa o slide. Eu disse, não, o que está aqui está no texto. Mas está para a prova pelo texto. E aí você começa a fazer um acordo com a turma. Aí você entende como funciona a democracia na sala de aula. Né? Você começa a entender que a democracia é essa prática da negociação diária. E é por isso que ela é frágil. Porque né, é igual casamento. Por que você tem um casamento que dura? Porque você sabe fazer política dentro de casa. Então, quando você não sabe, acaba. Não é verdade? Então, a prática política é verdade. Quantas vezes você que é casado, estava lá, aí aconteceu alguma coisa na sua casa e disse, rapaz, não é assim não. A mulher, não é. Aí você passa, não, eu vou dizer que é e acaba a conversa. Aí você, não, você tem razão, é mesmo, pronto. Mas o que você vai fazer? Lá na frente você vai pegar a mesma coisa e usar com outra pessoa. Não vai, todo mundo faz isso. Não é? Não, você quer, você falou, lembra aquele dia que você disse assim, não é assim? É desse jeito. E aí você vai criando o quê? O casamento ele vai se consolidando quando você começa a entender como funcionam as relações de quê? De poder. E é dentro de casa. Da mesma forma, por isso aí você cria uma democracia real dentro de casa. Porque você negocia tudo. Né? Você cria uma política democrática. Quando é que começa a dar errado? Quando você não tem um país com uma democracia consolidada como é o Brasil. O Brasil teve mais votos do que presidente, né? Na verdade, a República foi feita por um voto e assim vai. Porque o Brasil tem um espírito de que tudo se resolve pelo autoritarismo. Né? Ou seja, não conseguiu resolver, está aqui o Salvador. Vargas, JK, né? O JK não foi... não deu golpe, mas assim, a gente... Exatamente. Mas você visualiza que no Brasil, quem salva a vida é quem? Uma pessoa. Por quê? Gilberto Freire, a figura paterna da Casa Grande. Quem é que resolve tudo? Uma pessoa. Quando é que você aprende isso? Na época que eu li Gilberto Freire, eu entendi isso? Não. Mas você olha para o Brasil hoje em dia, você entende. Ideia totalmente metódica. Bem, eu acho que é isso, né? Claro, já está acabando. Então eu queria agradecer, muito obrigado. Sempre que vocês precisarem, eu venho, porque para mim é sempre um prazer estar aqui, tá? Obrigado. Gente, a gente tem uns 5, 10 minutinhos para pergunta. Eu leio uma. Tá todo mundo pensando em comer, pô, cidade. Né? Eu estaria no lugar ali, eu estaria pensando, mesmo que eu não falar pergunta, eu vou comer. Então, já que ninguém faz pergunta, a presença dos professores da UNP, agradecer demais a presença de Arthur. Ele sabe que não foi difícil a gente conseguir trazer Arthur, porque às vezes algum empecilho na UNP, alguma dificuldade, às vezes ele também por algum motivo não podia vir na data que ele marcava, mas o que importa é que deu certo, né? Então, assim, foi uma primeira palestra com a continuação do CA, né, um trabalho que a gente vem desenvolvendo, e é por aí mesmo. A intenção é melhorar cada vez mais, é trazer cada vez mais convidados, é fazer eventos que proporcionem esses momentos para todo mundo, né, para o curso, para a sua melhoria, certo? Só uma vez, as meninas ali, Ruth e a Aline, elas estarão com